Bom dia, meus amados irmãos, bom dia a todos que estão conosco nessa live. Venho aqui trazer mais uma palavra do Senhor, onde não tivemos tempo, mas hoje estamos aqui para a glória do Senhor. Nós vamos falar hoje e vamos depois estar orando. Vamos falar um pouco sobre a palavra do Senhor, aquilo que o Espírito Santo ele colocar em nosso coração. Eu vou ler aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1. Gênesis ele foi o primeiro livro de Moisés. Foi Gênesis, depois ele escreveu Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Nós vamos falar nesse livro hoje de Gênesis, no capítulo 1. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, se abre para nós lermos a palavra do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Deus, em nome de Jesus, Pai, estou aqui mais uma vez para ministrar a Tua palavra. Palavra, Senhor, revelada por Ti. Palavra, Deus, que possa entrar no coração de cada pessoa que está no canal do Senhor do Rei. Aquela pessoa, Deus, que sentir desejo no coração de participar conosco no estudo da palavra do Senhor, que Tu possa abençoar, Senhor. Não importa, Senhor, se seja crente ou não crente, o que importa, Deus, é que nós estamos prontos a Te servir. Eu falo, Deus, por mim, porque eu coloquei minha vida nas mãos do Senhor e creio, Deus, que Tu está fazendo uma grande obra na minha vida, na vida da minha esposa, na vida das famílias, ó Pai. Venha tomar em Tuas mãos, Pai, essa palavra que vamos ser lida nessa manhã, que ela possa, Pai, tocar e falar fundo no coração de cada pessoa que vai estar ouvindo, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 1 é o princípio da criação, a criação do céu e da terra e tudo que nele se contém. Vamos falar pouco para poder, é só que nós vamos estar explicando aqui a palavra do Senhor. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora vamos passar ali para frente ali, a gente não falar tanto, tem tanta coisa para falar, mas não vai ficar lendo aqui o tempo todo. No capítulo 1, versículo 26, diz assim: E disse Deus, façamos um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil. O versículo, vamos falar hoje sobre o domínio. O versículo 28 diz assim: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-o, e dominai-o sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que move sobre a terra. Glória a Deus. No versículo 30 diz assim, do capítulo 1: E todo o animal da terra, e toda a ave do céu, e todos os répteis da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. Assim foi, e viu Deus tudo quanto tinha feito. Eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. Amados,
Eu quero ler aqui uma palavra. Eu já vi pessoas, eu tenho certeza que você que está comigo nessa live já viu falar também, que a Bíblia foi feita pelo homem qualquer. Eu já vi falar isso. E eu vou esclarecer aqui no versículo, aqui no texto aqui, para que você entenda, você que não é evangélico, você que conhece pessoas que falou isso. Eu vou ler aqui um texto sobre a revelação do caráter de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A revelação do caráter de Deus. Você não tem aí na tua Bíblia somente, eu sempre falo aqui, na Bíblia de estudo, um irmão pediu, eu mandei a foto para ele, que tem isso que eu estou explicando aqui. A revelação do caráter de Deus, acima de tudo, a Escritura é autorrevelação de Deus. Ele se revela como soberano, Deus do universo que escolheu criar o ser humano e dar-se a conhecer a ele. Nessa autorrevelação é estabelecido o seu padrão de absoluta santidade de Adão e Eva, passando por Caim e Abel, e a todos antes e depois da lei de Moisés. O padrão de justiça foi estabelecida e é sustentado até a última página no Antigo Testamento. A violação dele produz castigo, tanto temporal como eterno, no Antigo. E está registrado que Deus revelou-se pelos seguintes meios: criação, primeiramente por meio do ser humano, que foi feito à sua imagem. Aí vem mais 4 textos que não vou precisar de ler. Vamos falar: anjos, sinais, maravilhas, milagres, visões, palavras ditas pelos profetas e outras escrituras escritas no Antigo Testamento. No Novo Testamento está registrado que Deus revelou-se novamente pelos mesmos meios, mas de modo mais claro, pleno. Criação, o Deus homem, Jesus Cristo, que era a própria imagem de Deus. Anjos, sinais e maravilhas, visões, palavras ditas pelos apóstolos e profetas. Escritura escrita no Novo Testamento. Então, amador, eu li aqui para que a gente vamos entrar aqui numa palavra do Senhor nesse instante. E eu creio que você vai entender. Eu vou falar acerca do domínio nessa manhã. A palavra de Deus, ela é palavra revelada, não é por qualquer pessoa. A Bíblia fala que dessa palavra nós não podemos acrescentar nem um J e nem um tio, porque isso aí é procedência maligna. Então, a palavra de Deus é palavra revelada. E nós vamos estar falando no início da criação. Louvado seja Deus. Eu falei aqui que vou falar sobre domínio. Quando o Senhor Deus ele revelou a Moisés para escrever, ele falou que o homem ele ia dominar tudo aquilo que ele criou. Ele nasceu para dominar. Mas o homem, aqui no texto na frente, diz que o nosso adversário, ele veio, Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele é o pai da mentira.
ele engana, louvado seja o nome do Senhor, aquelas pessoas que não estão procurando a ler a palavra, procurando a entender o que significa a palavra de Deus. Então o adversário ele encontra uma liberdade ou oportunidade para poder alcançar essas vidas, e então ela traz um certo problema, e esse problema ele traz um problema muito grande sobre a família. Eu falei que ia falar sobre o domínio, e o homem foi feito por Deus para dominar. Deus deu uma autoridade profunda para o homem. Quando Deus, amado, ele fez o homem para viver eterno. Mas a Bíblia fala aqui, que você já leu essa palavra, você vai entender que Deus, quando ele fez todas as coisas, ele chamou Adão e disse: olha, de todo fruto em que está no meio do jardim comereis, mas do fruto do conhecimento, louvado a Deus, que é a árvore da vida, esse você não pode comer. E Deus, com seu amor, quando ele chama Adão, ele apresenta, se você ler o livro de Gênesis no capítulo 1, você vai acompanhar aqui, louvado seja Deus, que Deus ele deu uma autoridade para que Adão ele colocasse nome nos próprios animais, glória a Deus. Então Deus ele deu uma autoridade para Adão, e todos os animais que foram tragos até a presença de Adão, eles não tinham nome, e Deus agora dá uma autoridade para Adão, para que ele pudesse escolher o nome de cada um, e cada um Adão chamou pelo seu nome. E nós lemos aqui em que Deus, olhando para aqueles casal de bicho que estava ali, Deus olhou para Adão e ele viu Adão só. Aí Deus então ele vai e faz que Adão ele tenha um profundo sono. Louvado seja o nome do Senhor. E dali, daquele sono, Deus tirou a costela de Adão, porque Deus viu que Adão não ia ter uma comunicação com os animais. Aí então Deus faz a Eva da costela do homem e disse: tu serás varoa, esse é osso do seu osso e carne da sua carne. Mas eu falei aqui que vou falar sobre o domínio, e eu recebi eu tenho uma comunicação com o irmão que ele autorizou, ele passou áudio para mim. Quando o homem ele não tem o domínio de si próprio, o adversário ele encontra uma oportunidade de lançar na vida do homem ou na vida da mulher qualquer tipo de coisas. Não existe pecado pequeno ou pecado grande, tudo é pecado, louvado seja o Senhor. E esse irmão eu conheci aqui no canal Visão do Rei. Ele falou assim: não, pode falar, o meu testemunho é assim. Mandou até um áudio antes de eu entrar em contato com esse irmão que já acompanhava o canal Visão do Rei. Eu estava para fazer o catequeterismo, e aquele irmão mandou um áudio de oração, ele não me conhecia, e aquela oração foi um cumprimento daquilo que eu estava esperando. Eu perguntei se podia falar o nome, ele disse, deu o nome dele todo, porque ele é seguidor do canal Visão do Rei. E eu falei sobre domínio, mas aquele irmão, no início, ele não tinha domínio, e o mesmo adversário que se aproximou da Eva e disse: olha, se você comer desse fruto, você vai conhecer
a mesma coisa que Deus conhece. Então ele trouxe a palavra de engano para Eva. E aí então a Eva, iludida, ela come o fruto do conhecimento. E esse irmão que eu estou falando, o nome dele é Jaimir da Silva. Eu conheci aqui através do Caminho do Rei. Ele contou para mim que ele se envolveu com vários tipos de coisas, com vários tipos de vícios. E os vícios para ele, a família, só não tinha jeito talvez. Mas ele disse para mim que ele tinha famílias em que estava em oração por ele. Inclusive uma irmã dele estava em oração. Aquele moço, ele saía de casa, ele não tinha hora para voltar, porque ele não sabia se dominar. Assim foi feito lá no início da criação. O vício dominou a vida dele de uma tal maneira que para a sociedade, ou para quem eu conhecia ali, aqui próximo, eu estou no Rio de Janeiro, ele disse que podia falar, eu estou falando aquilo que ele falou. Ele é da Vila Rosali, e ele então, ele falou que a vida dele não tinha mais jeito. Mas Deus, quando ele criou o homem, ele disse que o homem ele nasceu para dominar. E nós, amados, não podemos deixar que qualquer tipo de sinais que o adversário vem lançar, nós não podemos deixar ser dominado, porque nós nascemos para dominar. Então o homem ele tem um certo, um autodomínio de si próprio. Ele pode escolher o bem ou o mal. E o mal, infelizmente, é muito mais fácil de se aprender do que o bem. Eu estou pregando aqui uma palavra para você, amado, você que deixou o adversário colocar na sua mente, louvado seja Deus, que um pouquinho de pinga, ele não faz mal. Um pouquinho de uma contaminação com qualquer tipo de ser, ele não faz mal. E aí então, quando o adversário lança lá um pozinho, quando lança um cigarrinho, aquela pessoa jovem, ele pega aquilo, e ele usa aquilo, mas chega um dia, amado, que ele não tem mais como se dominar. Papai e mamãe ensinou o bom caminho, mas no fim desse caminho, quando ele chegou a uma certa idade, muito jovem ainda, ele vai então, ele deixa o adversário entrar e lançar a semente, e aquela semente do mal, ela cresce. E para que essa semente do mal, ela saia, só existe uma maneira, é aquela pessoa, através da oração da família, é aquela pessoa entender que somente o Senhor é Deus, só Deus é que pode libertar o homem, através do Espírito Santo. Eu estou pregando aqui nesse dia de hoje. Hoje é dia 4, louvado seja Deus. Terça-feira, 4 de abril. E eu estou pregando aqui, não é para uma pessoa, é para várias pessoas. É para aquelas pessoas que você lançar o vídeo vai ser lançado para onde você quiser. É somente você compartilhar e mandar para fora do Brasil. Ele vai para fora, onde que tiver uma televisão, a internet, ele vai chegar lá. Então aquele jovem, ele deixou-se dominar, o irmão Jaimir. Ele mandou a foto dele. Hoje, você olha para aquele irmão,
através da oração da irmã dele. Eu creio que ele vai estar vendo esse vídeo, ele vai compartilhar. Através da família que orava, dos amigos que oravam por ele. Ele então, ele conheceu a verdade do Senhor Jesus. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando o Senhor vos libertar, tu serás livre. Esse moço hoje, ele está sempre em contato conosco, através do Caminho do Rei. Ele hoje pode testemunhar, ele pode exaltar o Rei. Ele mandou um vídeo na igreja, ele louvando em hebraico, porque o Senhor Deus, louvado seja o Senhor, ele entra na vida da pessoa e faz a diferença. Hoje as pessoas que conheceram o Jaime da Silva e viu que ele era uma pessoa, louvado seja Deus, uma pessoa de um estilo diferente, de uma maneira diferente, eles hoje olham para esse irmão Jaime da Silva e diz: ali está uma nova criatura, ali está uma nova pessoa. E eu estou falando sobre o domínio. Aquele irmão que perdeu o domínio, ele entendeu que o dominador, que é Deus, podia entrar na vida dele e fazer a diferença. Amado, você que vai ver esse vídeo no dia de hoje, que você possa entender que você nasceu para glorificar o Rei, você nasceu para exaltar o Rei, você não nasceu para ser dominado, você nasceu para ser um dominador. Talvez você está envolvido em vários tipos de situações, talvez a sua vida já ninguém dá nada por você pela sociedade, mas Deus, Ele deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, pelos meus pecados, pelos vossos pecados. Jesus, ele está procurando hoje pessoas que te adoram a Ele, Espírito e verdade. Talvez, meu amado, você que está ouvindo esse vídeo do dia 4 de abril, terça-feira, você vai cair no arreal, vai lembrar do conselho que seu pai e sua mãe te deu, para que você não se envolvesse nem se misturasse com certo tipo de pessoas e te levava para o caminho errôneo. Talvez você vai ouvir esse vídeo hoje e vai cair na real e vai falar, assim como aquele irmão Jaime, ele se libertou do vício, ele se libertou e hoje canta para Jesus. Hoje ele anda como uma pessoa diferente. Deus, ele quer fazer também na sua vida. Deus, ele quer fazer também na sua vida. Basta tão somente você acreditar, meu amado, você confiar, você crer que o adversário, ele tentou lançar uma semente na vida da Eva. Eva jogou para Adão e agora está os dois lá, mas a Bíblia diz que o Senhor, ele visitava no decorrer do dia a criatura que ele criou, e Deus, ao chegar naquele jardim, todos os dias ele ia lá, mas depois que eles comeram daquela fruta, eles entenderam, quando ouviu a voz de Deus, eles entenderam que eles estavam nus, e diz a Bíblia que eles se esconderam.
Aí então Deus, ele vai e fala: Adão, onde estás? Amado, nesse vídeo de hoje, eu estou profetizando como servo e profeta de Deus, que Deus, ele está passeando no jardim. E esse jardim que eu estou falando é a sua casa. Ele está procurando Adão. E o Adão pode ser o nome de João ou José, ou Maria ou Joana. Eu estou citando que nome. Mas Deus entra agora e pergunta no jardim: aonde estás? Amado, a voz de Deus, ela bradou naquele jardim, e Adão, ele se escondeu com a Eva e disse: eu ouvi a tua voz e me escondi. Quantas pessoas nos últimos tempos da face da terra têm ouvido a voz de Deus, a voz do Criador, e ele tem se escondido. Mas hoje, amado, é um dia aceitável do Senhor. Hoje é um dia desculpa, que Deus fez, e a Bíblia fala: vamos se alegrar e vamos regozijar nele. Talvez, amado, você que está escondido como Adão e Eva se esconderam, diz a Bíblia que eles fizeram uma roupa de folhas, mas a misericórdia de Deus foi grande e colocou a ele uma vestidura melhor, para que eles andassem, porque eles entenderam. Mas Adão viveu muitos anos ainda, 900 e poucos anos, se você ler aí na frente. Mas Deus, ele olhou para eles e disse: agora você vai trabalhar do suor do teu rosto. E falou para Eva: e você vai ter dores de parto. E agora olha para a serpente e falou: e você vai rastejar e vai respirar do pó da terra. Amado, eu falo para você no dia de hoje, você que está ouvindo ou comigo nesse vídeo, que você possa tomar a melhor parte. Louvado seja o nome do Senhor. E não ouvir a voz do adversário quando ele falar: um pouquinho de bebida não faz mal, um pouquinho de pozinho não faz mal. Não. Segue a voz de Deus, a revelação que Deus deu a Moisés. Ele deu para que nós hoje ministrássemos essa palavra para você. Eu já estou terminando. Eu quero agora que você veja que eu falei lá no início da criação acerca da revelação no Velho e no Novo Testamento. E agora nós vamos chegar lá no final da Bíblia, quando o apóstolo João, ele estava na ilha de Patmos. Qualquer tempo eu vou pregar sobre isso aqui. Ele recebeu a revelação de Deus. Presta atenção, amados, já estamos terminando. Apocalipse, no capítulo 22, eu falei sobre a árvore do conhecimento. E mostrou-me o rio puro da água da vida. Isso foi Jesus revelando para o apóstolo. Porque o apóstolo João, ele tinha uma intimidade muito profunda com o Senhor. E então Jesus agora revela para o apóstolo João e fala: e mostrou-me o rio puro de águas da vida, claro como cristal,
que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. O versículo 2 assim: no meio da sua praça e de uma da outra banda do rio estava a árvore da vida, louvado seja Deus, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde da nação. O versículo 6 do capítulo 2 de João diz assim: disse-me estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que breve hão de acontecer. Presta atenção no que está acontecendo. Eis que presto venho, e bem-aventurado é aquele que guardar as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado e amado você, minha irmã, você, meu irmão, você que está guardando a profecia da palavra desse livro, você que está continuando, perseverando na sua fé em Cristo Jesus, você que reconheceu a Cristo, não importa o tempo, se foi hoje, ou se foi ontem, ou foi daqui a 30 ou 40 anos, mas você prevalece aguardando a vinda do Cordeiro, porque ele vai vir buscar a igreja dele. E você, amado, que se converter através da palavra do mensageiro do rei, que você possa entrar nesse caminho, que a porta estreita é a porta que leva para a salvação. E eu te convido a você, através da palavra de Deus, porque eu falei aqui, não foi palavra minha, é a palavra de Deus, é a palavra que nos dá liberdade de entrar no reino de Deus. Que você faça nessa manhã, ou nesse dia de hoje, no dia 4 de abril, um acerto na sua vida, e que você possa voltar aos caminhos do Senhor e glorificar o nome dele. Você que ainda não aceitou Cristo, que você receba um conselho hoje, através da palavra de Deus que eu estou pregando aqui no canal Museu do Rei. Que Deus possa abençoar a sua vida, e que você possa abrir seu coração. Eu sempre falo isso aqui no canal. Abre seu coração e deixa Deus entrar dentro da sua vida. E você vai ver que você agora, quando você tomar a decisão, você vai ter um domínio. Você vai dominar os vícios de droga, qualquer tipo de vício, de prostituição. Você vai dominar, porque você nasceu para vencer. Você nasceu para dominar. Que você possa receber essa palavra dentro do seu coração. Enquanto Deus permitir, eu estarei ministrando nesse canal a palavra da verdade. Conhecereis a verdade, porque ela vai libertar. E se você tomar a sua decisão, amado, através da palavra, hoje, dia 4, eu sempre falo aqui no canal, procura uma igreja evangélica bem próximo da sua casa e vai lá e faz a sua profissão de fé, porque aqui eu estou simplesmente pregando o evangelho, mas que você procura uma igreja evangélica e toma, vai lá só para dar a profissão de fé e para eu aceitei Jesus, quando eu ouvi uma palavra que entrou no meu coração, através do pastor Hamilton. Que você possa guardar essa palavra, amado, e você possa tomar a sua decisão para Jesus. Vamos estar orando, já tem 34 minutos, eu gosto de pregar rápido, mas eu estou falando do amor de Cristo. Tem pessoa que fala que quando fala muito, muda, mas não é assim. A palavra de Deus, quando ela é ouvida com o coração,
a pessoa começa a ouvir lá no início e ele vai até o fim da pregação. Quando o Espírito Santo está falando no coração, eu creio que o Espírito Santo, ele falou e está falando, e vamos estar orando em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Pai, nesse instante, Deus, eu li a Tua palavra. Pai, ministrei a Tua palavra. Venha, Pai, nesse instante abrir as comportas do céu, Pai. Venha abençoar cada pessoa que está orando comigo nesse instante. A cada pessoa, Pai, que vai ouvir a Tua palavra, a cada pessoa que vai compartilhar o vídeo, a cada pessoa inscrita ou não inscrita no canal do Rei, mas que Tu possa abençoar cada um deles, ó Pai. Venha abençoar, meu Deus e meu Pai, a cada família nesse dia de hoje. Venha abençoar, Pai, o pequeno agricultor e o grande agricultor. Meu Deus, venha, Pai, abrir portas de emprego. Pai, que as portas, Pai, do céu ela esteja aberta, que a janela do céu ela se abre nesse instante. Meu Deus, e venha derramar Tuas bênçãos sobre cada vida em que está junto comigo nessa live. Abençoa, Pai, abre porta de emprego, traga cura, traga, meu Deus, essa pessoa que está enfermo a ser curado, faz milagre para acontecer nesse dia de hoje, milagre de cura, milagre de libertação, milagre de salvação, e abençoa cada vida, Pai, nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Que essas palavras que foi lançada, ela possa, Pai, encontrar guarita em cada coração, e ela possa crescer e possa produzir frutos, fruto do arrependimento, fruto de salvação e fruto de cura também, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, a intercessão do Espírito Santo seja contigo, que está junto comigo nessa live, e que você ore para a pessoa que está do seu lado e diga junto comigo, amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém, Jesus.